foi assim também ou não? O ano passado, acho que teve algumas apresentações, mas não tem problema. Eu quero ler Provérbios capítulo 30, o 31, Provérbio 31, para todas as mães. Mulher virtuosa, quem achará? Diz que o seu valor muito excede de ruínas. Aqui tem como título o conselho que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Muitos filhos. Talvez 90% ou muito mais, ou 100% dos filhos só estão de pé por causa da mãe. Os pais cuidam, mas a correria dos pais é muito grande. Queridos, a correria dos pais é muito grande. Agora, com tudo que as mães, irmão, trabalham em casa, luta, cuida da casa, cuida do esposo e cuida dos filhos e está às 24 horas entregando eles na mão de Deus. E é por isso que nós que somos filhos, irmãos, estamos de pé. Tudo que você fizer para o bem da sua mãe, você vai ficar devendo um pouco. Mas eu não gosto da minha mãe. Esse aqui não tem filho que diz isso, não. Olha aí com minha mãe. Olha aí com ela. Ela estando viva e estando morta, ela não vale nada. É a mesma coisa. Mas aqui, mano, botamos uma mãe aconselhando um filho que era rei. E ela disse: palavra do rei Lemuel e a profecia que te ensinou sua mãe. Como filho meu, como filho do meu bem, como filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem o rei. Não é próprio do rei Lemuel, não é próprio do rei beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não beba e se esqueça do estatuto ou do mandamento e perverta o juízo de todos os aflitos. Aí ela diz: dá bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que beba e se esqueça da tua pobreza e do teu trabalho, e não se lembre mais. Abra a tua boca a favor do mundo, meu filho, pelo direito de todos que acham-se em salvação. Abre a tua boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aí, irmão, ela deu esse conselho para o rei. Aí vem Provérbio e diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda falta. Queridos, aleluia. mãe, Dá uns minutinhos sobre mãe. Aí eu faço uma pergunta: quando fala a sua mãe para você? Se você fosse vender sua mãe, se ela tivesse à venda, porque lá para o Egito, no Egito, compra mulher. Quando nós estávamos lá em Israel, o egípcio quis comprar, irmãos, a missionária que ia ficar em Israel fazendo a missão. Irmã tinha 40 anos, irmão, já irmãzinho, já tinha 40 anos. E o camarada ofereceu um rio de dinheiro para ela, irmão.
Eu creio que dava mais de 500 mil. Ia comprar. Eu te dou 200 camelos pela tua esposa. Ele chegou, não falou para o missionário. Ministério de Santos, eu te dou 200 camelos pela tua esposa. Você faz a conta quanto era 200 camelos e eu fico com ela. Esse camarada já tinha mais de 10 mulheres, casada legitimamente, civilmente casada. E ele disse: eu gostei muito dos olhos da tua esposa. Ela não tinha os olhos verdes, tem os olhos dele, que ela está viva. Mas 40 anos, já não era criança, né? Mas ele queria comprar ela. Monta no carro das leves de soja. No Brasil não se vende mulher. Se a mulher amar o homem, ela ou casa com ele, ou vai morar com ele, se ela amar, mas ela é livre. Brasileira não é escrava. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, meus amados, que as mulheres do Brasil têm dono. E ele disse: você podia vender você me desse os camelos do Egito todinho pela tua esposa, pela minha esposa, você ainda não ficava com ela. Nada do mundo paga o valor de uma esposa. E está certo, né? Mulher não tem preço. A Bíblia diz que quem acha, irmão, quem tem a felicidade, irmão, de encontrar uma mulher sincera, obediente, entende o marido, não trai o marido, se possível fora da vida pelo marido, ela não tem preço, não. Diz que não há dinheiro que pague, irmão, não há ouro que pague uma mulher virtuosa. Diz: quem achará o seu valor muito excede de mim. E ainda tem homens que dizem: eu sou tão pobre. Você não é pobre o quê, rapaz? Você tem uma joia dentro de casa. Deus lhe deu uma joia que não tem preço, então você é rico. Você é rico. Mas voltando para os filhos, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Irmãos, hoje apertou meu coração, irmão, um pouco. Aí fico um pouquinho em casa, calado. Mas, irmãos, o que a minha mãe fazia comigo, sem poder de nada, mas os abraços da minha mãe, os beijos que a minha mãe me dava. Mesmo eu casado, muitas vezes minha mãe queria que eu sentasse no colo dela. Mas ela era, eu não sei se ela era maior do que você, graças a Deus. Ela era muito pequenininha, minha mãe muito pequena. Mas ela queria que a gente sentasse no colo dela, não. Depois, casada, aquele marmanjo de Deus. Mão, podia faltar tudo na minha mãe, mas amor não faltava. Né? E faz 55 anos, minha mãe morreu no ano de 70, mais ou menos pelo meio do ano. Quando eu soube, já fazia mais uns 2, 3 meses. Naquele tempo a gente não tinha notícia. Tinha telefone que deu hoje, né, irmão? Era com carta. E a carta, quando chegou, estava em Paulo Afonso trabalhando. E eu estava orando do nada, irmão. Um culto de oração na sexta-feira, as cartas vinham para a igreja. Eu ficava no cantinho que ficavam as cartas. Aí eu peguei, irmão, levantei da oração e fui lá e encontrei uma carta do Paraná. E quando eu li a carta, o mundo caiu para cima de mim. Estava falando que a minha mãe morreu afogada no Rio Pirapó. Já fazia uns 4, 5 meses que essa carta me apareceu esses dias. E, irmão, eu fiquei muito angustiado, muito angustiado. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A minha mãe, até hoje, está viva dentro de mim. Eu não esqueço a minha mãe. Continua. Isso. Eu acho que é por isso que eu sou tão abençoado, tão feliz, porque eu amo a minha mãe. Pode estar morta para quem quiser. Eu sei que não tem mais nem osso, mas eu continuo amando ela.
E uma palavra que ela disse um dia, os meus irmãos bagunçando muito em casa, e eu estava internado em São Paulo, muito ruim. E ela falou, meus irmãos falaram que ela disse: eu vou me embora para São Paulo para ser crente com meu filho, junto com meu filho. Irmãos, essa palavra pode estar diante de Deus. Se ela falou de coração, irmão, Deus ouviu, e pode ela não ter perdido a alma. Viu o que é que a palavra diz? Aquele que der somente um copo d'água, o mais pequeno que crê em mim, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, queridos, mãe não tem preço. Eu acho, irmão, que todos nós, os que têm mãe, hoje deveriam ter feito um sacrifício. Não sei que presente você deu para ela. Eu não sei. Mas se você pode dar uma lembrança para sua mãe, um presente para sua mãe, e você não fez isso, você está em falta com ela. Está em falta. Eu não gosto de da minha mãe, mas ela é sua mãe. Que você ama ou que você não. Você só está amando por causa da sua mãe. Foi ela que lhe gerou. Foi ela que teve paciência com você. Foi ela que perdeu centenas e mais centenas de noites, ou milhares de noites de sono. Só sabe quanto custa uma mãe, irmão, quando a pessoa passa a ser mãe também, né? A gente quer pai, irmão, não tá muito não. Se o camarada, se os filhos querem obedecer, a gente tá nada, deixa ele quebrar a cara, deixa ela quebrar a cara, mas a mãe, irmão. Irmão, mãe não merece sofrer. A mãe não merece, irmão, derramar uma lágrima por causa dos filhos que não querem obedecer a elas. Mãe. Se eu fosse contar como é que a minha mãe, irmão, tão pobrecinha, sem nada na vida, mas como é que ela me tratava, acho que eu ficaria a noite inteira aqui falando. É, pastor, mas a minha mãe é diferente, mas é sua mãe. A sua mãe eu sei que era muito boinha para você, mas a minha não era, mas ame ela a si mesma. Cuide, irmão, da sua mãe como ela é. Independente de ela ser o que é, crente ou não crente, ame a sua mãe. Ame a sua mãe. Se você não desejou feliz dia das mães, faça isso ainda quando você chegar em casa. Ligue para ela, onde está. Mãe, hoje é seu dia. Bem verdade, o dia das mães é todo dia, irmão. Todo dia, não é o dia das mães. Todo dia você pode fazer bem a ela. Não importa o que ela seja, irmão. Não importa. Principalmente as moças, irmão. Porque um dia vão casar e vão ser mãe também. Aí vai saber o quanto a sua mãe passou para fazer você feliz. Queridos, que Deus abençoe. Aleluia. Tem um hino, Glória a Deus. um cantor que está bem esquecido, mas ele está vivo. Mamãe, não se preocupe, eu estou vivendo como você sempre quis. Mamãe, eu não posso esquecer da noite que você passava em claro e eu dormia. Mamãe, sei que há muito estás sozinha, aquele que tu amava um dia te abandonou. Mas o que passou, já se passou. Eu sou o fruto daquele amor que se acabou. Jesus nos ensina a perdoar. Pra que chorar, se ao teu lado hoje eu estou. Mamãe, não tenha pesadelo, eu te faço um apelo, pode confiar em mim. Mamãe, não posso esquecer da noite que você passava em claro e eu dormia. Mamãe,
Sei que há muito estás sozinha, aquele que te amava um dia te abandonou. Esqueça o que passou, já se passou. Jesus está voltando para nos buscar. Esqueça o que passou, já é passado. Eu sou fruto daquele amor que se acabou. Jesus nos ensina a perdoar. Pra que chorar se a teu lado hoje eu estou? Que todo filho possa, quando vê a mãe triste, abraçar ela, beija ela, amparar ela, cuidar dela, ama ela e fazer tudo o que você puder com ela. Pai, irmão, não falta, pai é muitos, né? Pai, se a gente quiser arrumar um toda semana, chama ele de pai, pode chamar, irmão, e é só uma. Quem tem mãe, irmão, é só um. E normalmente, muitas vezes, ela se vai até antes do tempo. Às vezes a luta delas é tanta que antes do tempo ela parte para a eternidade. Mas vale a pena. Vale a pena você amar a sua mãe, você cuidar da sua mãe, você amparar a sua mãe. Não abra a mão da sua mãe, porque o dia delas é todos os dias da vida dela. Ela sempre é mãe e está viva na sua vida. Diga amém. Amém. Disse, irmão, o apóstolo São. Nisso que eu vou dizer não volto. Você está juntando, não é para melhor, senão para pior. Paulo, quando se converteu, irmão, ele encontrou um grupo de igreja, de irmãos, que eles faziam reunião nas casas, na igreja, e cada um levava a sua comida, irmão. Está certo isso? Cada um levava. O rico levava muito, e os pobres não levavam quase nada, irmão. Porque é normal, irmão. Toda vida teve quem pode e quem não pode. Isso é coisa normal mesmo. Levava um garrafão de vinho e eles se bebedavam, uns comiam, outros se embriagavam. Havia contenda entre eles, irmão. Eu gosto mais de fulano, mas não gosto de ciclano. E chegou uma hora que Paulo disse, não, está errado. Irmãos, aquilo que você achar que está errado na igreja, não perda tempo não, irmão, falando mal para um, apontando para outro, fulano é assim, fulano. Fale para Deus, irmão. Eu e você tem um pai, irmão, que está pronto para lhe ouvir às 24 horas. Quando a igreja me aborrece, algum irmão faz alguma coisa que eu não gosto, eu não vou machucar ele, não. Vou falar para meu pai, não vai, pai. Teu filho disse isso, teu filho não quer fazer isso, mas ele é teu filho. Ela é tua filha, Senhor. Me dê graça para que eu possa cuidar. Abençoa eles. E não deixa, meu Deus, eu falar mal do meu irmão, eu pisar meu irmão. Antes da Santa Ceia, existia um culto. Chamava-se culto, irmão, de preparação para a Santa Ceia. Né? Era o culto do perdão. Naquele dia, durante o mês, se eu falasse mal de você ou fizesse alguma coisa errada, a consciência pegava fogo. Não dava para tomar assim. Não dava para pegar o pão, não tinha. Aí antes da Santa Ceia, mas já um dia antes, era tanta gente pedindo perdão, irmão, senão o culto era só o culto do perdão. Ô irmão, eu falei isso de você, eu disse isso, eu achei assim, eu peço perdão em nome do Senhor Jesus, o outro pedia perdão. E havia os pecados escondidos, irmão. Quanta gente, irmão, que a gente estava preocupado. Estava esposa traindo esposo. No passado, irmão, a vergonhice do passado era 10 vezes mais do que hoje, irmão. Por incrível que pareça, irmão.
Parece que há 50 anos atrás havia muito caráter, não. O caráter está havendo hoje, irmão. Hoje o povo são mais conscientizados, irmão. Hoje, dificilmente, a gente está excluindo uma pessoa da igreja. Graças a Deus por isso. Mas no passado era uma luta. Eu me lembro que Paulo Afonso, uma Santa Ceia, irmão, ministrou a Santa Ceia às 11 horas da noite. Deu um pastor novo para lá, irmão, foi apostado naqueles dias, e ele começou a pregar e Deus mostrou um tambor desse de 18 litros, no meio do 18 litros, o tambor de 200, esse tambor grande, irmão, cheio de lixo caindo. Estava tão cheio, mas não comportava o lixo e estava caindo para fora de um lado e outro. Ele fez um porteiro vir para dentro de casa, porque naquele tempo as igrejas já fechavam a porta, e começou a clamar por misericórdia. Misericórdia, Jesus! Misericórdia, Jesus! Misericórdia. Começou a pregar. Naquela noite, 18 pessoas foram excluídas. 18 jovens estavam no pecado. 18. Desse não era nem noivo, irmão. Já desse não era nem noivo. Estava no pecado, pecava na igreja da igreja, pecava fora. E o pior de tudo. Contare Maria Brandão, que era dirigente do círculo de oração há tantos anos, irmão. Estava com 10 anos amaziada com um camarada que não era crente. Era o cão dentro da igreja, né? Era o diabo já dentro da igreja. Era uma cascavel dentro da igreja. A igreja sofria por causa disso. Em vez de estar intercedendo pelo jovem, por todos, estava no pecado. Não confessou, mas o pastor disse amanhã, da hora você vai ligar para mim a confessar o seu pecado. E sexta-feira eu estou te excluindo. Aí no outro dia ela amanheceu. E você vai amanhecer, meça, vai lá, vai amanhecer com 40 graus de febre, vai subindo essa febre que você vai te matar. Ou você confessa, você vai morrer. No outro dia, naquele horário, ela mandou avisar o pastor que podia excluir ela, que ela estava no pecado. Com um homem não crente, irmão. Bom, até que nível chegava assim. Por isso que eu digo, irmão, que no passado a maldade era mais. Hoje o povo tem caráter, irmão. Hoje as irmãs têm vergonha na cara, eu louvo a Deus por isso. Sua esposa tem um esposo, ela não precisa ir atrás de outro. Se um esposo tem uma esposa, ele não precisa ir atrás de outro. Precisa, irmão. E se a mulher, irmão, se for por causa da mulher, que o homem vai buscar lá fora, tem casa em casa e não tem, e vai buscar lá fora, quem vai pagar o preço é a mulher. É quem paga o preço. Então tem tudo isso, irmão. Quando o casal casa é para viver bonito. O homem sempre dizendo sim para a esposa dizendo sim para o esposo, e assim, irmão, eles têm uma vida feliz. E Deus abençoa tremendamente. Mas Paulo olhou aquela situação e disse, não, o que vocês estão fazendo, não é para melhor, senão para pior. Aí ele foi lá para o deserto da Arábia. Não veio o deserto da Arábia, não, já foi. Ele foi lá para o deserto da Arábia, irmãos. Tem um particular com Deus, irmão. Muitas coisas, irmão, Deus me deu, eu oro. Eu não estava contente, irmão, com o que estava acontecendo. Eu estava passando pelo vale. Eu estava num certo lugar que eu estava vendo que o pastor presidente estava traindo o ministério. Estava fazendo coisa por debaixo dos panos. Até formando um estatuto novo para tomar a igreja. Eu digo, não, meu Deus, eu não fico nesse lugar. Eu não concordo. Não vou compactuar com ele, não, que eu tenho algo para dar para Deus. E comecei a orar, irmãos. E todo o trabalho que eu fazia, eu tirava da minha mão, botava para outro chegava, acabava com o trabalho. Até que eu pedi a Deus e Deus usou uma irmã. Eu não tinha sonho nunca de voltar aqui para Mongaguá. Jamais eu pensaria de vir morar mais em Mongaguá. Mas quando Deus fala, nós temos que obedecer. E aí que não obedecem. E o Senhor disse, volta para aquela cidade de onde tu vieste. Eu não conhecia a irmã, eu não conhecia. Que eu tenho uma obra nas tuas mãos e vou te dar liberdade. Tu falou mais do que isso, irmão. A profecia não foi meia hora de profecia, não. Volte para a cidade de onde você veio.
Eu tenho uma obra na tua mão e vou te dar liberdade. Acabou. Estava falando de mistério, foi embora. Irmão, do outro dia em diante, eu não peguei mais serviço, que eu tocava obra em São José dos Campos, a porta fechou, de todo lado, irmão, as portas se fechou, e eu terminei mudando para cá. A mudança eu trouxe no carro, que coube no carrinho velho que eu tinha foi a mudança. Cheguei aqui, desobedeci a Deus, paguei um preço tremendo, puxei uns puxão de orelha tremendo, mas depois eu disse, não, Deus, o Senhor mandou, eu vou obedecer. Estou aqui. Estou aqui. Imensamente feliz, irmão, porque eu vejo que vocês estão caminhando para o céu. Tenho certeza, irmão, que o inimigo não vai ter o direito de botar a mão em nenhum dessa igreja, porque essa igreja tem a marca do sangue de Jesus. Aí Paulo, irmão, para não fazer contenda, ele pega, foi lá para o deserto. Deserto, irmão, só tem fera, só tem animal feroz. A Bíblia não diz quantos tempos ele ficou na Arábia, certo? Ele ficou lá isolado, irmão. E pedindo a Deus como era que ele deveria ministrar a Santa Ceia do Senhor. Irmão, Santa Ceia é coisa séria. Irmão, Santa Ceia, irmão, não é brincadeira. Por isso que a gente tem um processo para preparar uma pessoa para o batismo, né? Tem que fazer, irmão, discipulado. Nós ensinamos, sempre tem discipulado. Depois do discipulado, tem a procissão de fé. Aí vem o batismo. No batismo, novamente, tem novamente a procissão de fé no batismo. As promessas. Você promete ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, servir a Deus, obedecer a palavra de Deus. E batizando disso prometo, disse então conforme a tua confissão, você está confessando diante de Deus, da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí em diante, irmão, cabe a responsabilidade do pastor que batizou. Agora é com aquele medo. Ele já fez tudo o que deveria fazer para caminhar de cabeça erguida para o céu. E daí ele sabe que a porta é estreita, né, irmão? E para o céu, irmão, não dá para ir com bagagem. Essa porta é estreita, irmão. E apertar no caminho que leva a vida. E pouco há que encontre. Isso é difícil, não é fácil. Ser crente é fácil demais, irmão. Não tem nada mais fácil, irmão, do que ser crente. Quer ser crente? Quer, pronto, sou crente. Agora ser salvo é mais difícil, né? Você quer ser salvo? Quer, então você vai pagar o preço, né? Aí tudo tem um preço nessa vida. Aí ele chega, irmão, conversando lá, orando a Deus, não sei quantos dias ele ficou lá em jejum. Aí o Senhor Jesus falou com ele. Irmão, Jesus ainda fala, ele não para de falar. Se você tem dúvida de alguma coisa na sua vida, peça a Jesus que ele fala com você. Ele fala. Deus fala comigo de duas maneiras. Ele me deu o dom de visão de eu ver as coisas. Não é sempre, irmão, mas às vezes eu vejo as coisas. Ele me deu o dom de sonho. Tem sonho que eu a sonhar eu já anoto logo, porque é uma visão, é uma mensagem, é uma profecia que Deus me deu. Aí ele orando, o Senhor Jesus falou com ele, disse de que maneira ele deveria ministrar a Santa Ceia. Certamente ele disse, está vendo um sonho? Olha, Paulo, você não concorda com aquele modo de ministrar aquela Santa Ceia, aquele como se bebe? Eu também não aceito. Lembra lá de Apocalipse, irmão? Tinha igreja que Jesus aborrecia ela. E era a igreja de um diabo que se desviou. Era o Nicolau, irmão. Daqueles 7 diabos desviou e formou uma igreja. O Jesus disse, olha, tem lá os da seita dos Nicolaitas, que eu também aborreço, né, irmão? Tem igreja, irmão, que Jesus aborrece ela. E essas igrejas que Jesus aborrece não tem como ir para o céu, né? Aí Paulo disse, olha, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu disto, tomai e comer. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Eu acho essa palavra muito pesada.
Isso é o pão, vocês vão orar, vai continuar o pão. Ele diz, não, isso é meu corpo. Irmão, depois da consagração, depois da igreja orar pelo pão, consagrando o pão, irmão, ao segredo. Aí é onde entra o mistério, né? Pai dos irmãos, aí a pessoa vomitar a Santa Ceia. Quando era na mesma semana e atrás, a pessoa estava em pecado, confessava o pecado. A misericórdia de Deus é grande, irmão. Semelhantemente, também depois de se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Esse portanto aqui pesa. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aquela mesma lança, irmão, que aquele soldado lancetou lá no Senhor Jesus Cristo. Quem toma a ceia indignamente, irmão, é a mesma coisa que pegar aquela lança e transpassar Jesus outra vez. Aqueles mesmos que pegaram os pregos, irmão, e bateram nos pés, travaram os pés e as mãos do Senhor Jesus Cristo. Se o crente tomar a ceia indignamente, irmão, ele é a mesma coisa, ele tem a mesma culpa daqueles que pregaram ele na cruz. Se o crente tomar a ceia, irmão, indignamente pegado, é a mesma coisa que é a mesma que fazer como aquele que botou a coroa de espinho e ainda batia com a cana para aqueles espinhos entrassem na cabeça do Senhor Jesus. É por isso, irmão, que a gente tem essa doutrina, esse ensino, esse preparo o mês inteiro para nós pedir misericórdia a Deus. Oi, pecar você peca. Diz que nós pecamos com pensamento, palavras e obras. Mas quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor é fiel e verdadeiro para nos purificar. E diz assim: se andemos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu posso brigar com o velho o dia inteiro, mas não posso à noite você brigar com você. Eu posso, irmão, brigar com o Senhor, mas antes da noite ser, eu preciso fazer um conselho com o Senhor. Disse: se irais e não pequeis. Quem não se ira, irmão? Quem não fica focado? E não se põe o sol sobre a vossa cabeça. Não deixe a noite ser. Não durma com mágoa de ninguém. Não durma com angústia de ninguém. Não durma revoltado com ninguém. Porque Ele não vai dar conta de você e nem você vai dar conta dele. Cada um de nós daremos conta a si mesmo do nosso Senhor. Mas se andemos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e vem o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. E você diga amém. Amém. Vamos consagrar o pão. Glória a Deus. Olha, irmãos, é o pão. Pão simples. Só que o mistério vai entrar agora. Porque você vai ajudar a consagrar o pão. Não é só os obreiros que vai consagrar o pão, não, viu? A oração da consagração do pão é para todos, irmão. Você olha em silêncio, Jesus, me prepare para comer esse pão, porque agora, depois de consagrado, vai representar o teu corpo que foi partido na cruz do Calvário. Jesus disse que pegou o pão e disse: isso aqui é a presença do meu corpo. Não, ele disse: isso é meu corpo. Muito sério, né, Pedro? Isso aqui é meu corpo, que é partido por você. Isso é meu corpo que é partido por você. Todas as obreiras estão do seu lado. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que você comer esse pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Mas Jesus está demorando tanto, parece que Ele não vem. Vem sim. Ele pode vir essa noite ainda para mim. Ele pode vir essa noite ainda para um de nós aqui.
ou para todos no arrebatamento. Querido e amado bom Deus, Senhor que fez os céus e a terra. Alá, Deus santo e justo. Papai do céu, meu Deus de amor, de paz e de bondade. Meu Deus, está esse pão em minhas mãos, meu Pai. Aquele pão que o Senhor orou por ele, meu Pai, consagrou em teu corpo, era um pão simples, Senhor da glória, da farinha do trigo. Mas, Pai, quando o Senhor consagrou, representou o teu corpo. O Senhor disse ao meu corpo. E assim, Senhor, meu Deus, está sendo esse pão nas minhas mãos. Ele agora representa, Pai, o teu corpo que foi partido ali na cruz do Calvário para nos dar essa tão grande salvação. Agora abençoa teus filhos, consagra cada um, para que possa, meu Deus, participar com alegria. Deus da glória, nós te agradecemos, papai. No nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. O pão da vida descido do céu, a paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tratar do pecador o mal sanar. Convertidos pra sua luz, depressa vem a paz e dá. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Amém. Glória a Deus. O soberbo passa o pão, você segura o pão até passar a todos. Para nós fazer mais uma oração.